Vamos buscar mais informações agora com Alexandre Mendonça das tratativas, né? O caso Nicolas, que parecia seguir por um caminho simples, virou um verdadeiro imbróglio judicial. Como é que está tudo isso agora, Alexandre? Nós sabemos que o Ministério Público Catarinense está pressionando bastante a Justiça Paulista, mas por enquanto não querem liberar o menino, não. Pois é, Polito. O menino, Nicolas, de 2 anos, ainda está numa casa de acolhimento em São Paulo, mas tudo indica, Polito, que apesar de toda essa burocracia, toda essa questão judicial, parece que essa história vai ter um final feliz, sim. É claro que os órgãos catarinenses tiveram que fazer toda essa pressão e a Justiça de São Paulo teve que perguntar, isso é uma questão até de praxe, legalmente, está previsto até na Constituição brasileira. É de praxe que a Justiça, para fazer uma transferência de uma criança e apenas de 2 anos de idade, eles precisaram consultar todos os órgãos responsáveis, principalmente o Ministério Público Estadual, onde nós estamos aqui ao vivo, nesse momento, para saber se há o interesse, essa é a pergunta, se existe o interesse das autoridades catarinenses em receberem o menino Nicolas aqui no nosso território. É claro que há esse interesse, na verdade existe toda essa expectativa, mas é apenas um trâmite burocrático mesmo para que a Justiça Paulista não se comprometa com uma eventual perda dessa criança novamente. Claro que isso não vai acontecer. Agora, o fato novo, Polito, hoje é que os avós maternos do menino Nicolas entraram com um pedido de guarda da criança lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, claro, agora começa um novo trâmite judiciário para poder aprovar esse requerimento. E aí o que vai ter que acontecer? Conforme prevê também a legislação brasileira, a nossa Constituição de 88, prevê que toda a adoção ou guarda de uma criança tem que ter testes psicológicos, que são chamados de testes psicossociais. Então os avós, uma vez a Justiça Paulista concordando com essa autorização, em autorizar essa criança a ter os avós a terem a guarda dessa criança, aí sim os avós vão ter que passar agora por uma série de estudos e uma série de testes também para saber se eles têm condições de receber essa criança. Mas tudo leva a crer que sim, que isso vai acontecer ainda até o final da tarde de hoje, a autorização. E aí depois, claro, a criança sendo liberada lá de São Paulo, ela vai ser trazida para Santa Catarina. A aeronave catarinense já está lá, já foi autorizada também para poder trazer essa criança para cá, para uma casa de acolhimento, mais especificamente em São José. E aí depois disso sim, vão ser os trâmites legais. Os testes todos começam a ser feitos ainda a partir de hoje com os avós, para que então ele seja levado para a casa desses avós. E aí sim, toda essa história, toda essa confusão vai ter finalmente o final feliz. Polito? É o que todo mundo aguarda. Aí claro que as nossas equipes de reportagem vão estar de prontidão hoje durante todo o dia para saber se essa autorização vai ser dada ainda hoje ou não, e você vai ficar por dentro de tudo durante a nossa programação e também no nosso portal ndmais.com.br. Polito. Obrigado. Alexandre Mendonça com informações importantíssimas ao vivo. Fico me perguntando, como pai, como cidadão, até que ponto essa burocracia toda é benéfica, em casos como esse. Há uma vontade evidente do Estado de Santa Catarina, da Justiça, do Ministério Público, da família essencialmente. Imagina uma situação hipotética em que a mãe perdesse a vida. Situação hipotética. Automaticamente a criança estaria sob a guarda dos avós maternos. Geralmente é assim. Uma burocracia toda dessa construída e o menino sob a guarda de um abrigo lá, depois outro abrigo aqui. E como isso fica, no subconsciente, uma criança de 2 anos? Quais os impactos reais isso vai provocar para o futuro desse adulto, dessa criança? Vamos ver, Estamos torcendo, claro, pelo melhor.